Fala galera abençoada! Hoje a gente vai falar sobre chamado. Vamos lá? Hoje eu vou contar para vocês quando Deus me chamou para ser profeta. Hum, é, pois é. Mas por que essa minha reação? Então, lembra que há uns vídeos atrás eu falei para vocês sobre a questão do chamado, de quando Deus chama a gente e a gente fica, mas eu tenho certeza? Eu acho que o senhor se enganou, hein? Isso não é para mim. Pois é, foi o que eu fiz quando ele me chamou e quando ele falou para mim que era isso que ele queria para minha vida. Então, tava eu lá, plena, deitada para dormir, e aí de repente eu ouço assim: filha, você vai começar a entregar palavras para as pessoas e você vai começar a orar por elas e depois você vai entregar a palavra que eu te der, tá bom? Oi? O senhor tá falando mesmo comigo? O senhor tá falando mesmo isso pra mim? Tem certeza? E aquelas perguntas básicas que eu já falei aqui que todo mundo faz. Apesar de ter negado, né? Logo de cara, assim, né? Eu ouvi assim: você tem certeza que você vai negar algo que Deus está te pedindo? Que Deus está te chamando? Você tem certeza que você vai fazer isso? Ou seja, era o Espírito Santo me convencendo. Tá bom. Aí eu, né? Então tá. O que eu faço? Ele começou com um sistema de listas. Pra mim, né, gente? Deus trabalha de várias formas com as pessoas, cada um na sua personalidade, cada um do seu jeito. Enfim, o Senhor é realmente individualista nessa questão. Por mais que muitas vezes eu possa ter uma amiga que também é profeta, ele vai tratar com ela de uma forma totalmente diferente do que ele tratar comigo. Enfim, e aí ele começou a me dar listas de pessoas. Então ele simplesmente falou: pega um papel, uma caneta aí e vamos lá. Lá fui eu com meu papelzinho, com a minha canetinha. E ele disse para mim: você vai começar pelo pessoal da sua célula. Então você vai ler a palavra que eu vou te dar e aí você vai entregar essa palavra para cada um deles e aí o Espírito Santo vai falar com o que tiver que falar com essa pessoa, exclusivamente com essa pessoa, através daquela palavra. E foi assim que eu comecei a cumprir esse chamado de Deus para minha vida. Eu confesso que eu tinha uma visão de profeta. Como que eu posso explicar? Que profeta para mim era aquele que, primeiro, dando como exemplo os profetas da Bíblia, ia chegar numa praça e falar da palavra, ia não apontar o dedo, né, gente? Mas assim, falar, tipo, ai, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquele outro. E por isso que eu olhei para Deus naquele momento, quando ele me chamou, eu falei, ai, que isso não é para mim. Porque a minha visão totalmente distorcida, totalmente errada de um profeta me bloqueou e fez com que naquele primeiro momento eu falasse: Deus, acho que o Senhor chamou a pessoa errada. Mas enfim, depois, com o tempo, Deus foi ministrando o que realmente era, como realmente funciona. Eu sei que existem sim muitos profetas que vão nas conferências, acabam falando mesmo diretamente para as pessoas: ai, você, Deus me revelou isso, isso e aquilo e tal. Eu sei que existem. E eu também não tô falando que um dia Deus não vai fazer comigo, que um dia Deus não vai usar a minha vida para fazer isso. Mas não é dessa forma que se começa.
era esse o meu problema, achar que eu começaria falando dessa forma. E aí Deus me mostrou, como eu disse, com cada um Deus age de uma maneira diferente. E para todo aquele começo, Deus me mostrou uma outra forma de se fazer isso. E então aí eu comecei a ler a palavra. Então, hoje eu tô orando pela vida de fulano, e o que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? E então ele me falava a palavra, ou até mesmo ali no começo, tá? Eu acho que há divergências sobre isso, muita divergência sobre isso. Mas, com cada um, como eu disse, foi a forma que Deus usou comigo para começar a me ensinar sobre isso. Eu orava pela pessoa e aí então eu abria a palavra. E aí no que eu abria a palavra, eu lia as 2 páginas e a palavra que era para aquela pessoa saltava aos meus olhos. Então, eu entregava a palavra e assim, era muito realmente incrível como aquilo vinha de Deus, como a forma que Deus começou a, a usar tudo isso para me ensinar foi essa, porque sempre havia confirmação. Então, quando eu mandava a palavra para aquela pessoa, a pessoa automaticamente era isso que eu precisava e tal. Então, assim, eu realmente entendi que aquilo era da parte de Deus, que ele estava me ensinando aqui. Outra coisa que eu aprendi, que não foi muito legal, é que a maior dificuldade de você ser profeta é quando você tem que entregar a palavra de exortação. Gente, quem é que não quer, quem é que não gosta, quem é que não ama entregar uma palavra de bênção? É maravilhoso você chegar para uma pessoa e falar: olha, Deus me falou que vai fazer e acontecer na tua vida. Quem não ia gostar? Mas aí Deus me vem com o exemplo de Jonas, né? E por muito tempo, e ainda hoje, dependendo da situação em que ele me coloca, eu ainda me vejo nisso. É um trabalhar de Deus constante, diário, que não tem fim. Ele sempre vai estar nos aperfeiçoando. Mas o que acontece? E quando eu tinha que entregar uma palavra de exortação? Muitas vezes para pessoas que eu só falava oi na célula. Como é que você entrega para a pessoa? Olha, Deus mandou falar isso, isso e isso para você. Então, acho que esse é o ponto mais difícil desse chamado, de ser profeta. Ainda hoje, Deus tem trabalhado muito na minha vida em relação a isso, para que eu venha a entender que acima da minha reputação, que acima do que a pessoa vai, tipo, sei lá, se a pessoa vai deixar de falar comigo, se ela não vai gostar do que vai ouvir, se independente, o que eu tenho que entender é, eu estou obedecendo a Deus. Ele me mandou falar. E assim como o exemplo de Jonas, quando ele manda, é melhor você obedecer. E então, assim, o que eu quero falando sobre isso, né? O quadro no canal é Aceito o Meu Chamado. Então eu vou falar sobre chamados que Deus tem para minha vida, coisas que Ele me chamou e que Ele me mostrou o lado bom, que Ele me mostrou o lado em que Ele vai estar sempre do meu lado me ajudando quando eu achar que é ruim, porque nada que Deus faz é ruim, mas a gente muitas vezes acaba assim sentindo essa pressão. Mas o que eu quero é, para você que tem chamado de profeta, profeta não é um adivinho, profeta não é aquele que sai falando revelações, que sai adivinhando coisas da vida das pessoas. Não se confunda com isso, pelo amor de Deus. Primeiro, eu sei que é muito difícil de aceitar. Segundo, não faça como Jonas, não fuja. Se Deus te chamou, não tem para onde fugir. Sempre obedeça.
sempre faça aquilo que Ele quer que você faça, sempre fale aquilo que Ele quer que você fale. E entenda que é um aprendizado constante. Todo dia vai ser uma lição diferente sobre aquilo e a gente vai sendo amadurecido por ele, a gente vai sendo aperfeiçoado por ele. Mas no final o recado realmente é: aceite o seu chamado, porque ele é o propósito da sua vida, é o propósito de Deus na sua vida. Então, seja para o que for que Deus tenha te chamado, aceite, porque se não, aí vem as pessoas perguntam: o que eu estou fazendo nessa terra? Para que eu existo? Por que eu nasci? Aí de repente você descobre, Deus revela o chamado para você e você fala: não, mas eu não quero. Então, qual é o sentido da vida se não for estar no centro da vontade de Deus e se não for para ser usado por Ele? Fica aí as perguntas para vocês se autoavaliarem, para vocês responderem para vocês mesmos. Para quem ainda não sabe qual é o chamado de Deus para sua vida, ore e pergunte para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Disponha a sua vida e se você fizer isso, faça de todo o seu coração, porque quando Ele te colocar nas situações em que Ele vai te usar, não adianta você querer fugir, porque você já deu a sua palavra. Comenta aqui embaixo qual é o seu chamado, se você já descobriu o que Deus tem para sua vida, qual é o propósito dele para você, que eu também quero saber. E curte, compartilha com outras pessoas para elas poderem entender um pouquinho do que é um chamado de profeta também. Algumas pessoas podem ter um pouco de curiosidade e podem ter um pouquinho de distorção, como eu tinha, do que é realmente o chamado de profeta. Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! E aí ele. Joyce, não mexe no cabelo. Não mexe, Joyce, não mexe no cabelo. E. Mas tinha outra coisa que eu ia falar. Fugiu na minha cabeça. O que é? É que eu fui no laço assim e sumiu. Se você ainda não descobriu como você pretende fazer isso, né? Que é óbvio que é orando, mas enfim. Ai, Joyce. Ah, Senhor.